Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Flexsim. Hoje a gente vai falar sobre Flowworks. O Flowworks é um módulo do Flexsim que é bastante usado para modelar fluidos, processos de gases ou granel, né? Vamos ter um overview sobre ele. Primeiramente a gente vai falar o que ele é, a gente vai falar como ele funciona, como a gente consegue fazer o download do Flowworks. Vamos falar um pouquinho de cada elemento da biblioteca no Flexsim e depois a gente vai fazer uma demonstração simples de como ele atua, né, na modelagem. Então, bom, Flowworks, falando de maneira geral, é um módulo do Flexsim. Então, como a gente costuma separar nos treinamentos, ele é um dos principais módulos do Flexsim e ele é voltado para a simulação de processos contínuos, para modelar processos que trabalham com fluidos. Por exemplo, a indústria de petróleo, a indústria de alimentos, a indústria de bebidas trabalham com bastantes fluidos e isso é bem facilitado com essa biblioteca. Também processos que trabalham com gás ou granel. Então, tudo que tem essa característica mais contínua consegue ser bem modelado com o Flowworks. Então, aí vocês vão perguntar: e o Flowworks? O Flowworks é bem parecido com a biblioteca de fluidos do Flexsim. Sim, ele tem uma similaridade bastante grande, né? Ele atua de maneira conjunta, ele pode substituir a biblioteca de fluidos. E ele veio porque ele é um pouco melhor que a biblioteca de fluidos padrão que a gente tem no Flexsim. Então, eu vou falar um pouco de como o Fluidos funciona e como a biblioteca do Flowworks funciona. A biblioteca de fluidos, ela faz uma modelagem que a cada X tempo ela avalia os eventos que estão acontecendo no modelo, né? O que a gente chama de time slice. E a biblioteca do Flowworks, ela, por meio de uma programação matemática que está embutida já no módulo, ele vai nos eventos diretamente em todos que vão acontecer. Mas isso fica muito abstrato sem dar nenhum exemplo. Então, eu coloquei para vocês aqui um exemplo. Então, imagina um tanque de 10 litros que ele vai sendo preenchido e esvaziado, né? Então, a gente vai observar o nível desse tanque nesse gráfico. Então, o nível do tanque vai subindo e descendo. E os pontos que a gente vai ver no gráfico são o número de cálculos que cada uma das bibliotecas faz. A biblioteca do Flowworks, que é a nossa nova biblioteca, ela faz um cálculo em cada quadradinho desses. Então, ao longo de todo o processo de enchimento, ela vai fazer 20 cálculos apenas. Agora, se a gente for observar a biblioteca do Fluidos, que é esse time slice, cada pontinho desse vai ser um cálculo que ela faz para garantir que ela tenha o menor erro possível, né? Então, ela vai fazer muitos cálculos, como a gente pode ver, ela vai ter vários pontinhos desse no gráfico. E mesmo assim, no final, ela tem um erro atribuído bem mais alto que o do Flowworks, porque o Flowworks trabalha com uma lógica mais avançada. Então, a gente vê que no total a gente tem 2% de erro na biblioteca de fluidos e um erro praticamente insignificante, né, que é praticamente zero, na biblioteca de Flowworks. E com isso, ele consegue economizar muito tempo, tanto de modelagem quanto na velocidade da simulação. Então, o Flowworks é essencial para quem quer ter um modelo mais rápido, para quem quer ter um modelo mais assertivo, né? Vamos dar uma olhada agora em como a gente consegue baixar ele no site. Então, vou entrar aqui no site da Flexsim. Então, já estou aqui no site, né? flexsim.com. Se você vir aqui, você vai ter a opção de sua conta, né? Você vai clicar na sua conta, você vai ter que digitar a conta que você tem na Flexsim. Se você não tiver uma conta na Flexsim ainda, você pode se cadastrar. E assim que você fizer sua conta, ela vai cair nessa janelinha aqui. Nessa janelinha, para procurar o Flowworks, você pode vir aqui em Downloads. Clicando em Downloads, né, ele vai abrir a página de todos os downloads que o Flexsim oferece para os clientes, né? Então aqui tem os mais
os mais atuais, né, os mais fáceis de verificar. E aqui embaixo a gente tem as outras opções do software. Bom, o software tem o software Flexsim em si, né, o Flexsim Healthcare, tem os módulos, mas o Flowworks fica aqui em Third Party Modules, que são módulos desenvolvidos por terceiros, né? O Flexsim foi desenvolvido em conjunto com a Flexsim, mas foi desenvolvido por uma empresa terceira. Clicando aqui, você já tem acesso, ele vai fazer o download e você vai conseguir instalar já o Flowworks na sua máquina, no Flexsim. E você vai ter acesso à licença trial. A licença trial, ela tem uma limitação de número de eventos que podem ser calculados. Mas dá para brincar bastante para conhecer, né, esse Flowworks mesmo com a licença trial. Então vamos agora olhar um pouquinho quais são os objetos do Flowworks. Tá certo. Eu preparei aqui um apanhado dos principais objetos que a gente tem nessa biblioteca. Então vamos dar um zoom aqui direto no Flexsim, né? Então a gente tem o nosso controlador, que é um objeto que faz todos aqueles cálculos matemáticos que tornam o Flowworks tão eficientes. Passando para o lado de cá, a gente já tem os objetos de origem e destino, né, que são o nosso source e nosso sink. São bem parecidos com o do Flexsim. A diferença é que eles vão fazer nascer fluido em vez de entidade, né? Pro lado de cá, a gente tem os objetos de armazenagem, né? A gente tem pilhas, tanques, são objetos que armazenam o fluido. Do lado de cá, a gente tem os objetos que ajudam a controlar o fluxo. Então a gente tem separadores de fluxo, a gente tem canos que são bem comuns, válvulas, tem bombas, né? E também tem esteiras de fluidos. Então tudo que a gente tem comumente nas fábricas que trabalham com esses fluidos, a gente tem esses objetos aqui no Flowworks. Também a gente tem outros objetos adicionais, né? Objetos que ajudam a transportar fluidos, a manipular eles. Por exemplo, a gente tem um objeto que pode se comportar como um posto de gasolina. A gente tem um navio que a gente pode carregar com fluidos que pode simbolizar petróleo, né? A gente tem os clássicos itens de transformar o fluido num item, por exemplo, colocar um refrigerante dentro de uma garrafa, e também o objeto que transforma os itens em fluidos, né? Que a gente, por exemplo, está esvaziando uma garrafa. Então, vamos construir um modelinho bem simples, né, para a gente ver como funciona, né? Clicar aqui em novo. Então, do mesmo jeito que o Flexsim padrão, o Flowworks é bem simples, né? A gente vem, clica e arrasta. Então, por exemplo, eu estou arrastando um source aqui. Eu vou colocar uma válvula e uma bomba. E também vou colocar um sink, né, para o nosso fluido sair do modelo. Aqui nessa válvula a gente pode ajustar todas as propriedades, né, como todos os outros objetos. Então eu vou colocar uma vazão nela de 4 litros por segundo. As unidades do Flowworks também são atribuídas exatamente como as do Flexsim, né? E aqui nessa bomba eu vou colocar uma vazão de 6 litros por segundo. Bom, feito isso, a gente pode só ligar, né, os objetos com A, igual no Flexsim comum. Se a gente dá um reset e rodar, a gente vê que ele já roda o modelo. Deixa eu colocar aqui names and stats. Então, no caso ele já está rodando. Como é um fluido, a gente não consegue ver perfeitamente. Então vamos substituir esse nosso sink por um tanque para ficar um pouco mais visual. A gente pode deletar os objetos normalmente. Vou conectar. Vamos colocar uma velocidade mais rápida para a gente poder ver o tanque enchendo. Um pouquinho mais rápido.
colocar mais algumas bombas, né? Então, copiar e colar também funciona com fluidos, com o Flowworks. E ele já copia todas as propriedades dos objetos. Deixa eu aumentar o fluxo desse source também. A gente pode brincar com esse fluxo, né? Por exemplo, eu vou colocar 10. E vamos ligar ele nos outros objetos. Então aqui a gente já pode ver o tanque está enchendo, né? O conteúdo atual dele está subindo. Logo a gente vai começar a ver ele ficando verdinho. Aumentar um pouquinho mais a velocidade. E uma coisa bem legal do Flowworks é que ele permite a gente ver onde está o gargalo do sistema, né? Então, por exemplo, aqui a gente fez esse sistema todo e aqui no tanque a gente disse que a máxima entrada dele é de 1 litro por segundo. Então a gente pode ver aqui em Flow Actual é 1 litro por segundo. Então o gargalo do nossa operação atual está nesse tanque aqui. Ele marca isso com essa exclamaçãozinha aqui. Então vamos resetar o modelo e colocar uma capacidade bem maior, uma capacidade infinita, por exemplo, nesse tanque. Vamos aqui no Flow, a gente pode dizer que a capacidade que entra nesse tanque é infinita, né? Um valor bem alto. Se a gente reseta e roda novamente, o que acontece? A gente vê o tanque enchendo, né? E conforme ele vai enchendo, a gente vê que o gargalo não é mais ele. A gente vê que tem gargalos aqui, por exemplo. Ele está saindo 10, né, no máximo, no nosso source. E ele está recebendo o infinito aqui. Então o gargalo do nosso sistema atual, ele passou para o lado de cá. Isso é legal para a gente poder analisar. Isso ajuda bastante enquanto a gente está construindo o modelo. Bom, esse é um overview, né? Só para a gente ter um contato maior com essa biblioteca. Vão ter próximos vídeos falando sobre o Flowworks. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem contatar a Flexsim sempre. Se gostaram, sempre curtam o canal, sigam as novas publicações. Logo vem um vídeo um pouco mais técnico sobre o Flowworks e como modelar alguns sistemas bem simples, né? E muito obrigado por terem assistido, pessoal.